Você já sentiu um peso que ninguém vê? Não é físico, não é emocional, é algo mais fundo, algo que nem sempre tem nome, mas que rouba o brilho dos dias, o gosto das conquistas, a paz das madrugadas. É como se algo dentro de você estivesse gritando, mesmo quando tudo parece estar calado. Um grito que vem da alma, e o nome desse grito é sofrimento espiritual. Muitos vivem assim, carregando um fardo invisível, uma inquietação constante, uma ausência que ninguém consegue preencher. Vivem com sucesso profissional, com conquistas materiais, com aparente equilíbrio, mas lá dentro algo está fora do lugar. É como se estivessem sempre à beira de alguma coisa, mas nunca chegam. Sempre sentindo falta de algo, mas sem saber exatamente o que. Você já sentiu isso? Se sim, deixa aqui nos comentários. A gente está aqui para trazer luz para quem já se cansou de fingir que está tudo bem. Esse sofrimento não é frescura, não é falta de gratidão, é sintoma de desconexão. A alma foi feita para habitar em Deus, e quando Ele está ausente, tudo se torna insatisfatório. Você pode tentar preencher com relacionamentos, com comida, com trabalho, com status, com espiritualidade de Instagram, mas o buraco continua, porque o vazio não é de coisa, é de essência. A dor existencial de quem não conhece Deus é real, e ela se esconde em lugares improváveis, se esconde atrás de sorrisos, de produtividade, de frases motivacionais, mas ela está lá. E começa a se revelar nos momentos de silêncio, na compulsão por distração, na necessidade de estar sempre ocupado. Porque parar é perigoso, parar significa escutar, e escutar pode significar quebrar. Mas às vezes, a alma precisa mesmo quebrar, para finalmente ser reconstruída. É nessa hora que muitos tropeçam. Porque quando o vazio aperta, a primeira reação é fugir. Fugir para técnica, para autoajuda, para métodos mentais. E é aí que Napoleon Hill aparece. Ele dizia que o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização, que a mente tem poder, que a fé visualizada gera resultado, que você pode reprogramar seu subconsciente com afirmações repetidas. Tudo isso, à primeira vista, parece resposta. E, de certo modo, toca em verdades importantes. Porque sim, desejo é força, fé move, repetição molda, pensamento transforma. Mas se tudo isso for usado para tentar calar uma dor espiritual, o resultado será frustração. Porque nenhum princípio mental cura uma alma ferida. Nenhuma autossugestão substitui redenção. Nenhuma visualização resolve a ausência de Deus. E aí está o perigo. Acreditar que só mentalizando, desejando e agindo, você vai encontrar paz. Que basta acreditar mais forte para conquistar. Que basta repetir frases bonitas para mudar por dentro. Mas a alma não responde à técnica. A alma responde à verdade. E a verdade, meu irmão, não é você que fabrica. É Deus quem revela. Hill falava de infinite intelligence. Uma força maior, invisível, presente em tudo. Mas ele parava aí. Falava da força, mas não conhecia o rosto. Falava da energia, mas não se curvava à vontade do Criador. E talvez você também esteja assim, buscando algo maior, sentindo que há mais, crendo que há uma inteligência superior, mas sem se entregar ao Deus vivo. E isso dói. Porque saber que existe algo mais e não ter acesso é tortura para a alma desperta. Essa é a dor de quem está entre dois mundos. O mundo da técnica e o mundo da fé. O mundo do controle e o mundo da entrega. O mundo das afirmações e o mundo da oração. E essa tensão interna consome por dentro. Porque você já entendeu que só correr atrás não resolve. Mas ainda não aprendeu a se render. Ainda não confiou de verdade. Ainda não entregou o peso. E é exatamente aqui que essa jornada começa. Quando você para de fugir da dor e começa a escutá-la. Quando você para de tentar apagar o vazio e decide atravessá-lo. Quando você reconhece
Eu preciso de mais do que frases prontas. Eu preciso de Deus. A alma cansada não quer mais técnica. Ela quer sentido. Ela quer redenção. Tem gente que vive como se tivesse tudo sob controle, mas lá dentro está completamente perdido. Napoleon Hill chamou esse tipo de pessoa de drifter, um errante, alguém que vive sem direção clara, sem propósito à deriva. O drifter se move, mas não progride. Age, mas não transforma. Parece forte por fora, mas é dominado por dúvidas silenciosas, medos profundos e uma falta de clareza que paralisa mais do que qualquer inimigo externo. Na Bíblia, esse tipo de pessoa também existe. São os cegos espirituais, os que andam sem ver, os que vivem como se Deus fosse um detalhe e não o centro. Isaías descreve assim: andamos apalpando como cegos, tateando como os que não têm olhos. E essa cegueira não é física, é interna. É o resultado de viver longe da verdade. E quando você junta a cegueira com a soberba espiritual, o resultado é devastador. Porque o drifter muitas vezes nem sabe que está perdido. Ele acha que está no caminho certo. Acha que repetir afirmações basta. Acha que o universo vai conspirar. Acha que basta querer, que basta sentir, que basta mentalizar. E com isso se afasta cada vez mais da fonte, porque confunde fé em si mesmo com fé em Deus. E isso é um abismo. Se esse conteúdo já te provoca, se inscreve agora no canal. Aqui é para quem quer resultado de verdade, não para quem vive de desculpa. Se você sente que está na hora de parar, de repetir ciclos e começar a governar sua mente, esse canal é o seu lugar. Há uma linha muito tênue entre fé verdadeira e ilusão. A fé verdadeira se submete. A ilusão quer controlar. A fé diz: Deus, seja feita a tua vontade. A ilusão diz: Deus, faz o que eu quero. A fé age com coragem, mesmo sem ver. A ilusão exige garantias antes de dar o primeiro passo. E é por isso que tantos se frustram, porque acham que estão praticando fé, quando na verdade estão praticando manipulação disfarçada. Hill falava de desejo ardente, e ele estava certo. Mas o que você faz com esse desejo? Você entrega ou idolatra, você submete ou impõe. O desejo sem a vontade de Deus vira ansiedade, vira obsessão, vira dor. Mas quando o desejo encontra o sim divino, ele se torna semente e começa a frutificar de dentro para fora. Esse é o verdadeiro propósito, quando o que você quer se alinha com o que Deus sonhou para você. Só que para chegar nesse ponto, você precisa enfrentar sua própria mente. Hill dizia que o medo é o maior inimigo, e é verdade. O medo trava, o medo mente. O medo te faz achar que você precisa correr para se proteger, quando na verdade precisa parar para se curar. O medo diz que você está atrasado. O medo diz que você não é suficiente. O medo diz que você nunca vai conseguir. Mas a palavra diz outra coisa. Diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A mente sem Deus é campo de batalha. Pensamentos soltos se tornam fortalezas. Emoções desordenadas se tornam algemas. Vozes internas se tornam juízes cruéis. E você começa a viver dominado não pela realidade, mas pelas projeções do seu trauma. Pelas mentiras que ouviu, pelas feridas que nunca curou, pela autoimagem distorcida que a vida impôs. É por isso que autossugestão sozinha não funciona, porque você pode repetir 1000 vezes que é forte e ainda assim se sentir fraco. Pode repetir que vai vencer e ainda assim se sabotar, porque não é a frase que transforma, é a raiz por trás dela. Se a raiz for medo, ego, carência, a árvore será frágil, mas se a raiz for fé, entrega, verdade, a árvore aguenta a tempestade. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Não é sobre repetir palavras, é sobre substituir mentiras por verdades. É sobre confrontar pensamentos automáticos com a palavra viva.
É sobre criar um novo padrão interno, não baseado no que você quer ouvir, mas no que Deus está dizendo. Isso exige mais do que técnica, exige rendição. E talvez esse seja o ponto de ruptura da sua jornada, o momento em que você decide parar de jogar com o espiritual, parar de brincar de consciente, parar de tentar ser Deus da própria história e começa, finalmente, a ouvir. Porque quando você silencia o barulho da mente, a voz de Deus começa a ser ouvida. E é essa voz que cura, que direciona, que transforma. Chega um momento em que o coração, cansado de buscar respostas, começa a clamar por redenção. Quando o sofrimento já não é mais só um sintoma, mas um convite, um chamado. A dor vira sussurro de Deus. A angústia vira seta apontando para a origem. E a alma, mesmo sem entender direito, começa a desejar algo que é mais do que alívio. Começa a desejar um reencontro. Esse reencontro não é com uma técnica, não é com um método, é com uma pessoa, é com Jesus. Cristo é a ponte entre a mente confusa e o propósito restaurado. Ele é o único que olhou para a dor humana e não desviou os olhos. Ele sentiu cada lágrima antes que ela caísse e carregou no corpo o peso que a sua alma já não aguentava mais, para que você não precisasse mais viver como um errante à deriva, tentando se encontrar em 1000 lugares sem nunca chegar. O sofrimento dele foi voluntário, a entrega foi total, e tudo isso, ele é o ponto de virada. E é por isso que vidas são transformadas quando o conhecem. Prostitutas se tornaram servas, viciados se tornaram libertos, homens violentos se tornaram pacificadores, mulheres feridas se tornaram curadoras, não porque passaram por um curso, mas porque foram tocadas pela graça. E quando a graça te toca, você nunca mais é o mesmo. Talvez hoje você esteja no seu próprio deserto. Talvez já tenha tentado de tudo. Talvez até conheça versículos, mas nunca teve um encontro real. Talvez repita frases bonitas, mas ainda vive com medo. Talvez esteja à beira de desistir. Mas é aqui, nesse ponto exato, que a virada acontece. É aqui que você decide entre continuar fugindo ou finalmente se entregar. E a entrega começa com um ato pequeno, mas profundo. Um ato de rendição. Um sussurro em oração. Eu não sei como, mas eu quero te conhecer. É assim que se inicia uma nova jornada. Uma jornada de fé prática, de escuta, de disciplina espiritual, de decisões alinhadas com um propósito maior. Porque conhecer Jesus não é só sobre sentir, é sobre viver diferente. E isso exige passos reais. Comece com 5 minutos por dia de conversa sincera com Deus. Depois, abra a palavra e leia como quem está faminto. Ouça louvores como quem está sendo curado. Anote seus progressos. Celebre pequenas vitórias. Compartilhe com quem precisa. Crie um círculo de pessoas que também querem andar na luz. E, acima de tudo, persevere. Porque a vida vai tentar te puxar de volta para o caos. Mas agora, você sabe o caminho de volta para casa. Você não está mais sozinho. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não precisa mais suportar o peso invisível sem ajuda. Porque Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E essa promessa é para você, hoje, agora. Se você ficou até aqui, escreve nos comentários a palavra renascer. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Isso aqui não é para quem quer só motivação. É para quem decidiu romper com a escassez espiritual e viver com propósito de verdade. Comenta também qual parte mais te impactou. A gente lê tudo e caminha com você. Sua dor não é o fim, ela é o portal. E agora você sabe disso. Você só precisa dar o próximo passo.